A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E no podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 4 das lições bíblicas jovens, que tem como título: Quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual estamos estudando o tema Imitadores de Cristo. E na lição de hoje, a lição de número 4, iremos comentar a lição que tem como título, como eu falei anteriormente: Quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Então, nesta lição, meus amados irmãos, nós iremos falar um pouco sobre a oração e sobre o jejum e sobre essas duas práticas indispensáveis dentro do cristianismo que Cristo deixou para cada um de nós, para que nós possamos executar, fazer essas práticas. Por quê? Porque isso fortalece o nosso espírito, e o nosso espírito estando fortalecido, nós estaremos cada vez mais alicerçados na palavra de Deus. E o autor da lição começa falando na introdução da lição, foi bem feliz, bem perspicaz, trazendo essa parte, mostrando que esse ambiente espiritual que nós vivemos, o ambiente espiritual deste mundo, ele é terrível. Até porque a palavra de Deus nos fala que o mundo jaz no maligno, porque ele é o príncipe deste século. Então, meu irmão, nós estamos inseridos dentro deste mundo terrível. Então, este lado espiritual, o ambiente espiritual, que é trazido muitas vezes pelas instituições, pelos órgãos governamentais e muitas vezes por falsas religiões, ou seja, heresias que vêm a atacar, tudo isso leva as pessoas a ter uma descrença nas práticas cristãs que foram assim ordenadas por Cristo e pelos seus servos. Então é disso que nós iremos comentar, meu irmão, na lição de hoje, sobre a prática da oração, sobre a prática do jejum, e já falamos em lições anteriores sobre a prática da leitura e do estudo da palavra de Deus. Então tudo isso nós estamos estudando ao longo deste trimestre, e exclusivamente na lição de hoje iremos falar sobre oração e jejum. E o autor coloca como primeiro tópico da lição a oração como termômetro da espiritualidade. Aí ele vai dividir a lição, esse tópico, em 3 subtópicos, e vai começar falando sobre que a oração é uma prática de sinceridade. Por que ele coloca esse subtítulo? Porque é o que está inserido dentro da leitura do texto bíblico da lição de hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo de número 8. E ele vai trazer isso. Por quê? Porque o que acontecia quando Jesus refuta a maneira como os fariseus e escribas oravam. E Jesus vem e dá, meu irmão, os fundamentos de como se orar e o que pedir, o que ter em mente quando for levar a nossa voz, seja ela verbalizada ou não, a Deus. E ele vai começar a refutar primeiramente a hipocrisia, porque era disso que Cristo estava falando. Por isso ele fala: quando vocês for orar, não faça feito os hipócritas, porque os hipócritas eles gostam de aparecer, porque ele gosta de orar em pé, lá nas sinagogas, nas esquinas da rua, mas eles fazem isso justamente para eles serem vistos. E ele sendo visto, as pessoas olhavam para aqueles homens ali que deveriam ser verdadeiramente seguidores de Cristo, de Deus, seguidores verdadeiramente do Deus de Israel, e em Cristo, porque Cristo veio e eles não receberam a Cristo, mas eles faziam unicamente para mostrar para as pessoas uma falsa espiritualidade. Então, o subtópico, quando ele fala oração como termômetro da espiritualidade,
Aqui ele fala da oração sincera, meu irmão. Nós temos que ter em mente isso. Da oração sincera. Da oração do crente que tem compromisso com Deus. Porque aqui no texto bíblico está mostrando que existia pessoas que oravam, mas era uma falsa espiritualidade. Esse texto está inserido dentro do Sermão do Monte. E todos os ensinamentos que Cristo deixa ali no Sermão do Monte, ele está sempre mostrando que o que Deus vê é a intenção do coração, ou seja, é a motivação. E Cristo, quando está proferindo essas palavras, ele está combatendo justamente isso. Para os outros, parece que eles estão orando, que eles são santos, que são homens de oração, pessoas que mostram, que parecem ter um certo grau de espiritualidade, mas na verdade eles não têm, porque o coração dele, a motivação dele estava errada, estava em desacordo com os preceitos divinos. E Cristo vem e combate isso. Por isso o subtópico da lição o autor coloca: a oração é uma prática da sinceridade, porque Deus, meu irmão, é que conhece a intenção do coração. E pasme que essas coisas ainda não deixou de acontecer. Existem pessoas em nosso meio que ainda têm a mentalidade como a do escriba e do fariseu, os quais Cristo chamou de hipócritas, porque faziam as coisas para aparecer. E quantas pessoas não fazem isso? E ainda acha que está fazendo a obra de Deus. Não, não está fazendo a obra de Deus, está fazendo para o homem. E quando ele faz com a motivação de ser visto, de ser reconhecido, na verdade é aquilo que Cristo já falou. Os tais já ganhou o seu galardão. É o aplauso, é o reconhecimento por parte dos homens. Isso quando a pessoa tem a intenção, meu irmão, é errada. Quando tem a intenção de fazer as coisas para ter benefício próprio. O crente que é fiel, que anda em sinceridade, a oração dele é para com Deus. Ele não está preocupado, meu irmão, se as pessoas sabem que ele ora. Ele não está preocupado se as pessoas veem ele orando. Ele não está preocupado com relação a aparecer, vamos falar assim, a viver de aparência. E muitas vezes ele faz. Ele ora, jejuma, lê a palavra, mas não precisa colocar uma placa na testa e sair mostrando para todo mundo a sua espiritualidade. Então Cristo estava combatendo a hipocrisia e mostrando que a oração, meu irmão, é uma prática da sinceridade, porque você está se relacionando com Deus e Deus tudo vê. Talvez engane um homem, mas a Deus ninguém engana, meu irmão. Então a prática da oração ela deve ser sincera, sem teatro, sem, meu irmão, espetáculo. A prática da oração é sincera, verdadeira, plena diante daquele que conhece a todos sem qualquer máscara, porque Cristo conhece. Então a intenção do coração é isso que ele vê. O autor vai prosseguindo e falando que a oração é o convite para seguir a Jesus. E neste tópico aqui ele está mostrando, meu irmão, que este convite para seguir a Jesus é porque muitas pessoas têm a prática da oração como apenas um ato de fazer não só petições, mas de viver conflitos até mesmo na sua prática de oração. E era isso que Cristo também estava combatendo. Olha como a coisa é tão estreita, porque Cristo está dizendo até naquela prática cristã que foi sim ordenada por Cristo para fazermos, que é orar, jejuar, até justamente neste ponto da vida religiosa de uma pessoa, até neste momento, você pode estar fazendo algo que não está alinhado com a vontade de Deus.
inclusive nessa prática da oração. Por isso o autor fala que nós não devemos usar a prática da oração para ficar estabelecendo conflito. Por quê? Porque há pessoas, meu irmão, que no lugar de orarem a Deus, levarem unicamente o pensamento a Deus, ao Deus que faz, ao Deus que vê, não, ele fica mais preocupado em pedir, e deve se pedir, sim, deve sim, mas a oração não é unicamente pedido, isso é até um erro que infelizmente é ensinado ainda nas igrejas e a gente cresce aprendendo assim, infelizmente, porque a oração não é só pedido, mas isso já está no subconsciente das pessoas, até porque as igrejas têm um caderno de pedido de oração, mas a oração não é só petição, a oração também é agradecimento, sim. A oração também é confissão de pecados, sim. A oração também é agradecimento, como eu falei, louvores a Deus, é adoração a Deus e não unicamente petições. Por isso a oração, no sentido pleno dessa prática cristã, meu irmão, ela é um convite para seguir a Jesus, porque a oração é sempre sobre o Pai e nunca sobre nós ou os outros, porque tem pessoas quando vai orar e está com sentimento de inveja, muitas vezes de indignação, sentimento de rancor, e essas coisas se tornam abomináveis na nossa oração. Por quê? Porque não estamos, meu irmão, verdadeiramente ligados ali em comunhão com Deus Pai, fazendo a oração em sinceridade do coração, mas com rancores, com invejas, com coisas que desagradam a Deus. Então, na nossa oração, nós devemos estar inundados com a presença de Deus e não com as coisas desta vida, com as mágoas, com as lembranças ruins. Meu irmão, orar é seguir a Deus de olhos fechados, sem nunca errar o caminho. Então, ore mais e negocie menos. Era isso que Cristo também estava falando. Para não agir como os gentios, que eles achavam que de tanto pedir, que eles achavam que de tanto repetir, que de tanto repetir seria ouvido. Cristo aqui, meu irmão, ele não está combatendo a oração que nós fazemos quando uma pessoa está enferma e nós apresentamos sempre essa pessoa em nossas orações, seja um dia, no segundo, terceiro, quarto dia. Cristo não está falando disso. Cristo está falando, por isso a Bíblia fala de vãs repetições. Não é de repetições, que repetições sim, você pode pedir a Cristo. A pessoa está desejando uma cura para alguma pessoa, tem que pedir a Cristo. Cristo está falando de vãs repetições, como os gentios fazem, que pensa que de muito eles estarem falando e pedindo sempre aquilo serão ouvidos. Com Deus não é assim, por isso o autor fala: ore mais e negocie menos. Tem que orar, não é vã repetições, como se de tanto tivesse ali essas vãs repetições que está petições em desacordo com Deus, em desacordo com a vontade de Deus. Porque vãs repetições que Cristo está combatendo aqui é pessoas que oram pedindo coisas para o seu próprio deleito e não vai ser atendido. E Cristo está ensinando o que se deve fazer. Não usei de vãs repetições. As nossas petições, meu irmão, quando o crente ora, quando o crente jejuma, quando o crente está lado a lado com Deus, ele sabe que a petição dele está alinhada com a vontade de Deus. E o crente tem que entender isto, que as bênçãos vindas da parte de Deus para a nossa vida tem que ser não para a glória nossa, mas para a glória de Deus. E quando é um pedido que vai fazer com que Deus seja glorificado naquilo que você está pedindo, certamente Deus vai conceder. Por quê? Porque está alinhado com a vontade de Deus. E a palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável.
Então, ore mais e negocie menos, porque busque estar alinhado e debaixo da vontade de Deus, porque estando debaixo da vontade de Deus, está já no caminho para receber a petição que você está fazendo. Lembrando que oração não é apenas petição, mas adoração, agradecimento, confissão. Temos que entender que a oração abrange tudo isso que nós estamos falando e um pouco mais. O segundo tópico, o autor vai falar sobre aprendendo a orar com Jesus. Aí ele fala o que não é o Pai Nosso. Aí fala, como o próprio Cristo ensinou, a oração não deve ser uma prática mecânica ou com expectativas automáticas, como se orar fosse uma receita de bolo cujo resultado final se chegará necessariamente quando todos os passos forem seguidos. Não, temos que entender que orar, meu irmão, não é mecânico, automático, é uma atitude espontânea e livre de um coração que ama a Deus. É isso que é oração. Então a oração, quando Cristo estava ensinando, tem que sim seguir alguns princípios, sim, tem que seguir alguns princípios fundamentais para que ela seja realizada para a glória de Deus e nunca para a glória do homem, é sempre para a glória de Deus. E Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, ele não está dando ali, meu irmão, também uma fórmula mágica que deve ser repetida várias vezes, como tem pessoas que fazem. E quando eles acham que fazem isso, meu irmão, acha que está fazendo a coisa certa, no sentido de buscar perdão. É como se fosse uma penitência. Olha só que coisa absurda. Vai lá, mas eu pequei, fiz isso, então vai lá, você ore lá, reze lá, né? 10 Pai Nosso, 20 Pai Nosso, e fica essa oração mecânica, automática, sem relevância, desprovida de arrependimento, e está ali apenas como uma penitência, como algo que foi imposto para ele alcançar a benevolência. E quando Cristo está ensinando a oração do Pai Nosso, Cristo está dando princípios que deve estar contido dentro da oração. São parâmetros para uma vida de oração. Por isso o autor traz um resumo desse modelo da oração que foi feita por Cristo. Que nós devemos entender que a nossa oração, em primeiro lugar, é sempre reconhecer a grandeza e a amabilidade de Deus. Por isso a oração começa com Pai Nosso que estás no céu. É a grandeza de Deus, é um Deus grande que está no céu, fazendo tudo por todos, meu irmão. Porque Deus é tão bom que Ele manda a chuva sobre todos, sobre o justo e sobre o injusto. Sobre o injusto e sobre o justo. Mas aos seus filhos, meu irmão, é claro que Deus tem um carinho. É claro que Deus tem um cuidado. Porque qual o pai que não cuida do filho? E a Bíblia fala disso. Se os pais desse mundo, mesmo sendo mal, sabem dar boas coisas ao seu filho, imagine o nosso Pai que está nos céus, meu irmão. Então quem ora nunca deve confundir a generosidade do Eterno com conivência com o pecado. Por isso a oração fala, santificado seja o teu nome, venha a voz do teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então toda oração deve apontar para a eternidade. Deve-se sempre orar, pois assim como o maná era diário, a oração é diária. Todo dia deve-se orar para alimentar o espírito, e a oração, meu irmão, alimenta o nosso lado espiritual, a nossa parte espiritual do espírito da alma e nos fortalece para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus, meu irmão. E somente consegue orar aquele que se permitiu viver uma conversão de valores, prática e ideais. Quem ora deve reconhecer suas limitações e medos, sim,
Porque nós somos limitados e sim sentimos medo, mas devemos reconhecer isso. É na nossa oração, meu irmão. E a culminância de toda oração deve nos conduzir à certeza de que a soberania de Deus é um fato. A soberania de Deus é um fato. Por isso a Bíblia nos fala. Porque antes de nós pedimos, o Senhor já sabe o que é um pedir. Então por isso eu vou deixar de orar. Não, não é por isso que você vai deixar de orar. Você vai orar por quê? Porque você quer ter intimidade com Deus, estar lado a lado com Deus. Muitas vezes as pessoas sabem o que desejamos, sabe? Imagina a criança. Uma criança quando começa a andar, começa a ficar já esperta, sabida na vida. Ela quer ganhar uma bicicleta. E o pai sabe que ela quer uma bicicleta. Mas a criança, ela insiste em estar pedindo, sempre pedindo. Essa comparação um pouco desfocada do que nós estamos falando, é parecida com o que Deus sabe que nós precisamos, do que nós necessitamos. Mas nós temos que pedir. Porque na oração nós nos aproximamos, não temos intimidade, não é conversa com Deus. Orar não é conversar com Deus. E a gente conversa com pessoas que nós queremos ter intimidade ou que já temos intimidade. Então deve-se orar. E se estiver tudo alinhado com a vontade de Deus, Deus vai fazer com que a coisa aconteça. Mas antes de tudo devemos orar. E a oração não faz sentido nenhum, meu irmão, sem perdoar. Por isso, na oração do Pai Nosso, Jesus falou como: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, se você não perdoou, você não vai ser perdoado. É simples. A oração do Pai Nosso fala: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ou seja, existe um grau de proporcionalidade. O Senhor perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ou seja, mas eu não estou perdoando tanto. Não vai ser perdoado tanto também. Porque é assim. Então deve sim ter perdão. Porque a pessoa que vem orar, meu irmão, e tem alguma coisa contra alguém, ou se alguém tem alguma coisa contra você, você não está bem na sua vida espiritual, porque isso está lhe causando perturbações na sua mente, certamente, meu irmão, você precisa se reconciliar com essa pessoa. E a palavra de Deus nos fala isso. Quando você for no altar oferecer a sua oferta, e se lembrar que alguém, não é você tem alguma coisa contra alguém, não. Se alguém tiver alguma coisa contra você, deixe a sua oferta no altar e vá se reconciliar. Ou seja, perdão, comunhão, tudo tem que ter dentro do povo entre o povo de Deus. E o último tópico vai falar sobre a importância do jejum. Então, o jejum, meu irmão, é uma prática cristã também que foi deixada para que nós viéssemos a efetuar. Por quê? Porque o jejum vai mostrar, primeiramente, para nós mesmos, que nós temos o controle sobre o nosso corpo. Em que sentido? Da natureza humana, porque o nosso corpo ele já naturalmente é alimentado, porque nós acordamos, bebemos água, tomamos café, jantamos, almoçamos, lanchamos, naturalmente sem esforço nenhum, porque é a tendência do nosso corpo para ele subsistir nessa terra, ele precisa dos nutrientes que é dado pela água, pelo alimento. Então isso já acontece de forma natural, espontaneamente, sem esforço nenhum. E a partir do momento que eu começo a jejuar, e o que é jejum? É abster-se parcialmente ou totalmente de alimentos e de água por um período de tempo limitado. Então, desse período de tempo limitado, eu vou me abster de beber água ou de comer, porque há pessoas que fazem jejum unicamente de comida, mas bebem água.
Pode-se fazer isso. Existem várias outras situações que o jejum também pode acontecer, porque tem pessoas que necessitam de tomar medicamento, pessoas que não podem ficar um período prolongado sem se alimentar. Então tem as várias variantes, mas nós estamos falando aqui do jejum como uma prática para mostrar, primeiramente, como eu estava falando, para nós mesmos que temos domínio sobre o nosso corpo. E a palavra de Deus fala que nós devemos sim ter domínio sobre o nosso ser, sobre o nosso corpo. Então, quando nós estamos enjoando, não vou tomar café da manhã hoje, vou ficar em jejum e oração, em reconhecimento a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz e por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido. Faça. Faça. Você está mostrando, primeiramente para você, que você é capaz de resistir, de dizer não ao que o seu corpo está dizendo sim. Olha só como é uma prática cristã que está diretamente ligada ao fortalecimento da alma e do espírito, porque a alma e o espírito se alimentam disso, da oração, do jejum, é espiritual, e o corpo não, o corpo é natural, como eu falei, ele se alimenta normalmente, nós nos alimentamos normalmente todos os dias, mas se falarmos aqui, quem ora todo dia, quem jejua todo dia, poucas pessoas, mas se alimentar, todo dia se alimenta. Bebe água todo dia bebe água. Ou seja, está se alimentando, alimentando o corpo. Mas devemos vigiar. Devemos vigiar porque é uma luta entre a carne e o espírito. É um querendo se sobrepor sobre o outro. Então, aquele que é bem mais alimentado é o que vai prevalecer sobre a nossa vida, sobre o nosso ser, dando direção. Então, se eu alimento a minha alma, o meu espírito diariamente a Deus, através da oração e do jejum, certamente o meu eu espiritual, o qual Cristo está habitando, vai se sobrepor sobre o desejo da carne, sobre o desejo da natureza pecaminosa que ainda estamos vivendo sobre debaixo dela, vamos falar assim, com ela, vamos falar assim, com ela, estamos vivendo ainda com ela. Amém? Então o jejum como prática libertadora, porque tem pessoas que fazem jejum como fosse um símbolo de opressão, ou como sofrimento, como se estivesse martirizando a si próprio, quando na verdade o jejum não tem esse objetivo de martirizar, de trazer sofrimento. Não, mas o jejum é necessário para anúncio de gratidão e adoração a Deus. Como eu falei, primeiro você vai mostrar para você mesmo que você é capaz de resistir às coisas que alimentam unicamente o corpo. E segundo, você está direcionando aquilo para Deus. Porque quem está jejuando, meu irmão, ele está em espírito de adoração, espírito de oração para com Deus. E não precisa estar mostrando que está jejuando. Jesus também combate isso, como combateu na oração. Que as pessoas estavam querendo mostrar, aparecer. Era o que eles faziam na época de Jesus. Se acordavam, o cabelo despenteado, cheio de remela no olho, com o bafo da onça, não tomava banho, não se perfumava. E ia para a sinagoga e as pessoas olhavam ali, está em jejum, santo homem de Deus, mulher de Deus. Mas na verdade Deus estava vendo o interior. Por isso, tanto a oração quanto o jejum tem que ser sincero. Jesus fala: olha, quando vocês forem jejuar, lava o rosto, toma um banho, se perfuma, para que os outros olhem para você e nem imagine que você está jejuando. Mas o Deus que vê em oculto é aquele que recompensa também em oculto. E Deus estava ensinando isso através de Jesus Cristo, que a oração e o jejum devem ser prática de sinceridade. Então, existe consequências abençoadoras do jejum? Existe sim, meu irmão. Consequência abençoadora do jejum. Primeiro, você está tendo intimidade com Deus. Segundo, você está combatendo
e se sobrepondo sobre a sua natureza pecaminosa, que é esse corpo que nós habitamos ainda, como é corruptível, porque esse mesmo corpo será transformado em um corpo incorruptível. Então vale frisar isso, o nosso corpo na redenção será esse mesmo corpo, só que revestido de incorruptibilidade, ou seja, não estará mais sujeito ao pecado, nem à tentação, nem a coisas vis deste mundo. Então, segundo era isto, estamos combatendo, sobrepondo sobre a nossa natureza humana, nossa natureza pecaminosa. E quando também nós estamos jejuando, meu irmão, as consequências que temos é que a vontade de Deus vai ser feita em nossa vida e entenderemos que ela é boa, perfeita e agradável. Ou seja, mas não aconteceu do jeito que eu estava querendo. Do seu jeito não aconteceu como você queria, mas aconteceu como Deus quis. E é para a glória de Deus. E a pessoa vai entender e vai se conformar com aquilo. Se conformar no sentido de não se ficar se indignando. E depois ficar, mas Deus, eu orei tanto, eu jejuei tanto. Errado. Porque quem ora e quem jejuma está alinhado com Deus. E quando Deus faz ou deixa de fazer, ele entende que aquela é a vontade de Deus para a sua vida. A sua parte você fez, que era orar a Deus, pedir a Deus, pedir as coisas tanto espirituais quanto desta terra a Deus, e Deus concede a cada um conforme a sua vontade. Tem que estar alinhado na vontade de Deus. Outra coisa que nós não poderíamos deixar de falar também nesta lição, meus amados irmãos, é que a oração e o jejum está tão banalizado nos dias atuais que as pessoas o praticam unicamente para pedirem coisas deste mundo, coisas passageiras, coisas temporais. E o autor da lição fala sobre isso, falando sobre a oração, fala sobre as coisas eternas, meu irmão. Hoje em dia não se ora mais para receber batismo com o Espírito Santo, para receber dons espirituais, para que Deus use na palavra, no louvor, para que Deus use para libertar os encarcerados, curar os enfermos. Não se pede mais essas coisas, por quê? Porque essas coisas não trazem fama. Fama em que sentido? De trazer fama para pessoas receber convites para sei lá, ganhar até uma oferta pomposa. E não tem esse objetivo muitas vezes dentro da oração e do jejum de ter o interesse unicamente do reino de Deus, de que o reino de Deus venha crescer, venha se propagar na terra. Tudo que nós fazemos, ou deixamos de fazer, tem que ser para a glória de Deus. E hoje não se pede mais oração hoje e jejum. As pessoas fazem unicamente para alcançar a bênção neste mundo, para seus próprios deleitos, mas estão se afastando dos princípios bíblicos, que é os princípios espirituais. Espirituais. Só é ler a Sagrada Escritura, meu irmão, principalmente o Novo Testamento, nós vamos ver e nós vamos entender como a oração é importante para as coisas espirituais. Temos que pedir renovações, avivamentos, salvações, e que Deus venha nos usar para sermos testemunha dele aqui na terra, meu irmão, sermos usados por Deus. E para fazer isso, nós temos que nos aproximar de Deus. E um dos meios de se aproximar de Deus, como nós falamos na aula passada, era estudando a palavra, porque nos aproximamos daquele para conhecer a Deus. E segundo, através da oração e do jejum. Então, essas três práticas devem ser uma constante na vida cristã de qualquer crente que quer seguir a Cristo verdadeiramente com o espírito de adorador. E assim nós estamos encerrando a lição de número 4 e falamos sobre quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.